Olá pessoal, tudo bem? Professor Gustavo Neves aqui no canal Saúde na Prática. Vou apresentar para vocês uma aula sobre conexão entre músculo e cérebro. Acho que você concorda comigo quando eu falo o comando abre e fecha a mão, percorre um caminho, chega aqui, né, para os músculos agirem para o comando que eu dei. Qual comando, professor? Abrir e fechar a mão. Vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? Aqui eu organizei pelo tópico 1, aqui eu organizei pelo tópico 2, vamos para o tópico 3, vamos para o tópico 4, vamos para o tópico 5 e o tópico 6 eu misturo isso tudo e te dou um princípio de reflexão. E aí, se você achar necessário, você muda o comportamento de uma forma benéfica com isso tudo que eu vou falar para você. Vem comigo. A gente, ao longo da existência, né, percorreu um caminho do qual foi permitido a evolução, né? A gente tinha 4 apoios, posição quadrúpede, né? E exerceu a postura bípede, isto é, 2 apoios, que é o que eu estou agora, né? E não só o corpo modificou, a postura modificou, mas o cérebro também. E que eu vou falar um pouco disso agora, né? A gente tem o primeiro andar, a gente organizou como se fosse uma arquitetura mesmo, arquitetura cerebral. O primeiro andar foi o tronco encefálico, composto pelo mesencéfalo, pela ponte, pelo bulbo, pela medula, né? Medula que ramifica para o corpo todo de modo a proporcionar comandos como esse. Comandos de abrir e fechar a mão, subir e descer o pé, etc. Tronco encefálico. O segundo andar é um sistema límbico, né? Tronco encefálico que os animais também têm, né? Sistema límbico que está nas amígdalas, que é composto pelas emoções, né? E o terceiro andar, que como você pode ver eu não desenho bem, mas que é o córtex, né? Que é a parte enrugada, que é a parte condensada, que nos permite função, por exemplo, como raciocínio, racionalidade e inteligência, beleza? Por que eu estou falando isso tudo? Qual é a conexão, professor? Porque o tópico 3 fala sobre o treinamento físico. O treinamento físico proporciona... O que eles encontraram? Que o medo, por exemplo, as emoções, o pânico, né, chega no cérebro mais rápido, no córtex, do que pelo sistema, as ondas, os impulsos. Então o treinamento físico passou a ter um papel importante do ponto de vista de treinabilidade, de tomada de decisão e tomada de decisão não só qualquer uma, mas racional. Por que eu estou falando isso? Porque todo praticante de treinamento de força, treinamento físico, de atividade física, ainda que seja eventual, ainda que seja de final de semana, ele busca preencher alguma necessidade universal. Quais são as necessidades universais, professor? Competência, autonomia e relacionamento. Tá? Competência é a capacidade do indivíduo de decidir, né? De buscar o significado para as coisas que ele tem que fazer, né? Para ele se sentir capaz. A autonomia se dá pelo fato dele efetivar essa ação, propriamente vista do ponto de vista motor, né? E o relacionamento, eu acho que você concorda comigo, que você vai ter que conviver consigo para sempre, e não só consigo, mas na sociedade, com os outros, e eu preciso que você concorde comigo. E quanto mais áreas cerebrais, mais conexão entre essas áreas cerebrais, menor a probabilidade de erro. E eu não estou falando de qualquer decisão, estou falando de tomada de decisão racional, né? Existem 2 teorias de tomada de decisão, né? De modo a evitar, diminuir a probabilidade de erro ou a probabilidade de errar, né? A teoria do Max Weber, onde ele fala que o conhecimento é ilimitado, né? A gente busca decisões perfeitas, né? E a teoria de Herbert Simon, que reconhece que o nosso conhecimento é limitado, né? E, portanto, busca decisões satisfatórias, porque sabe que o conhecimento é limitado, né? E eu conecto aqui com o tópico 5. Aqui eu estou falando de fixação de metas, aqui eu estou falando de ensaio mental, aqui eu estou falando de conversa interna e aqui eu estou falando de controle excitatório. Por que eu estou falando isso tudo? Porque se a gente fixar a meta, a gente proporciona maior probabilidade de erro, e eu estou falando de racionalidade para tomada de decisão, da gente
conseguir o resultado, e não qualquer resultado, é um resultado positivo. Por exemplo, eu vou ficar até meio-dia, vou fazer tantos documentos, vou suportar até a tarde para fazer mais 2 documentos, e à noite vou fazer mais documentos para chegar no outro dia e não estar com tanto papel para fazer amanhã, entendeu? Então, fixação de metas, né? O ensaio mental se dá pelo fato de você ensaiar o que tem que fazer, né? Menor probabilidade de agir pelas emoções do sistema límbico, né? Menor probabilidade de errar. Cadê o erro aqui? Menor probabilidade de erro aqui, né? Então eu estou falando dessa conversa interna que acontece constantemente, todos os dias conosco, que nos permite em perguntas como essa, por exemplo: será que está acabando esse treino? Será que essa corrida não vai terminar? Será que eu consigo aumentar mais 1 quilo? Será que está acabando? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Então essa conversa interna proporciona que se a gente tiver uma força de vontade explicada pelo mecanismo de feedback, corpo e cérebro e músculo, a gente consiga suportar de modo a que tenha resultados positivos. E quando eu me refiro a controle excitatório, me refiro que quando a gente está muito eufórico, muito movido pelas emoções, sistema límbicos, a gente aumenta a probabilidade de erro. Isto é, a gente ativa menos áreas cerebrais e a gente não toma uma decisão de modo racional, ou seja, aumenta a probabilidade de erro, porque não está acionada a área da racionalidade, de modo a gente não controla a excitação, a euforia que habita em nós. E com certeza o resultado vai ser negativo. Não é verdade? Eu estou falando isso tudo, pessoal, porque quanto maior a sua aptidão física, maior o seu condicionamento físico, quanto melhor for o seu comportamento, de modo a proporcionar maior racionalidade, tomar uma decisão assertiva, né, mais áreas do cérebro você vai conseguir acionar. E, portanto, maior capacidade de você prevenir, por exemplo, doenças psiquiátricas, por exemplo, Alzheimer, por exemplo, Parkinson, demência, entre outras. Né? Eu estou falando isso tudo porque quanto mais a gente treinar esse tipo de coisa, esses mecanismos que acontecem todos os dias, o tempo todo, maior a nossa probabilidade de ter uma saúde mental, de ter condicionantes e determinantes da saúde psicológica, saúde física, de modo a proporcionar maior longevidade e cuidar de todos que nos cercam e também de nós mesmos. Como eu disse no início da aula, relacionamento, de modo que a gente possa se sentir confiante, né? Se fazer confiante com as decisões e se sentir confiante de modo a se sentir capaz, né? No relacionamento conosco, de modo a saber que a gente pode colher um resultado positivo, e também com os outros, de modo a gente controlar a excitação em detrimento da conversa interna do ponto de vista racional. Essa foi a aula eu vou anotar aqui agora, conexão entre músculo e conexão entre músculo e cérebro, tá bom? Timothy Noakes fala que até criou um protocolo de estimulação transcraniana de eletroestimulação para proporcionar aumento da racionalidade, para proporcionar aumento dos resultados positivos por conta de maior duração dos exercícios em momentos que perguntas como essa que eu citei acontecem. Por exemplo, será que está acabando? Então essa força de vontade é acionada do ponto de vista de aumentar a duração do exercício, aumentar o comportamento positivo do ponto de vista saudável, mecânico, de modo a proporcionar efeitos positivos para a saúde. Obrigado.